Alô, bom dia. Quer dizer, pode não ser dia pra você, né? Certo. Só vou colocar isso aqui pra ninguém entrar na porta. Eu esqueci de novo. Tem um pouquinho de água. Só um pouquinho, eu deveria ter reposto. Mas vamos lá, certo? Agora, tive uma ideia genial. Provavelmente eu já vou estar fazendo isso nos vídeos antigos, ok? Pelo menos dessa série de um capítulo e tal. De colocar agora, tipo, o timestamp, tá ligado? Aquela paradinha que fica ali embaixo. Nossa, muito produtor de conteúdo aqui fazendo assim. Mas aquela paradinha que fica ali embaixo, pode clicar e tu vê, tipo, capítulo 1 e tal. No caso, eu vou colocar, tipo, introdução e explicação, alguma coisa assim, tá ligado? Mas, de qualquer forma, para você poder pular a introdução, que já deve ter pulado nesse momento, mas só deixando claro. Apesar disso, eu vou colocar um coraçãozinho azul quando eu começar a explicar, por duas razões. Primeira, porque eu posso. E segunda, porque eu preciso saber quando que começa e eu não quero ficar tendo assistir o vídeo inteiro. Me desculpe. É o que tem pra hoje. Certo? Vamos lá. Hoje vai ser EMUV, vai ser a segunda parte do capítulo 1 de Física, ok? E é isso, tem várias coisas pra gravar hoje. Beleza? Espero que você aprenda, dê tudo certo. Que aí qualquer dúvida você pode mandar pra mim no WhatsApp, eu vou estar junto responder, tá? E é isso, beleza? Vamos pra aula, ok? Agora eu coloco o coração azul. Eu ainda não coloquei álcool aqui, né? Tá faltando álcool. Ok, vamos lá. Primeira coisa, o que seria o MUV, ok? A ideia é a seguinte, tá? Pensa naquela ideia que eu tinha explicado na última aula, ok? De um físico tentando entender o cara atacando uma bola, porque ele acha muito da hora aquilo, ele queria ter um modelo matemático para aquilo. Porque ele é maluco, certo? Só que daí ele percebeu que ia ser muito tenso para ele tentar fazer isso, para ele tentar fazer um modelo matemático que descreve aquilo. Então ele foi aos poucos, sabe? Ele começou do começo assim como realmente aconteceu, certo? As pessoas começam do mais simples, do caso mais simples. Daí ele foi e pensou, a coisa mais simples que poderia ter é um objeto correndo em linha reta com a mesma velocidade para sempre, nunca começou, nunca vai ter parado de começar e é isso. Esse é o movimento, ok? Esse é o movimento retilíneo uniforme, beleza? Ok. Só que ele percebeu que nada funciona assim. Tipo, nada, assim. Nada que tu vê funciona assim. As coisas nunca andam na mesma velocidade. E elas sempre começam e param. Em geral, né? Então, para fazer uma coisa um pouco mais realista, ele percebeu que, pelo menos, ele tinha que tirar essa ideia de que as coisas andavam na mesma velocidade. Quando está com uma bola, ela não anda na mesma velocidade. Ela está mudando de velocidade constantemente, certo? Porque ela está sofrendo uma aceleração ou desaceleração, muitas ao mesmo tempo, na realidade. Mas isso está acontecendo. Ela está sendo acelerada e desacelerada, ok? E o movimento mais simples que você pode pensar com esse tipo de aceleração, minha voz mais simples, nossa, o jeito mais simples é o movimento uniformemente variado. Porque ele varia de uma forma previsível. Em geral as coisas não vão fazer isso, elas vão variar de uma forma imprevisível, vão variar de formas estranhas que você tem que estar ligado para você ver e tal. Aqui não. No caso ele vai estar variando de uma forma bem simples, está variando a velocidade da forma mais simples possível. Ok? Como é que funciona? É basicamente um movimento retilíneo uniforme, então pense que você tem uma reta, que tem uma bolinha viajando muito rápido lá, ok? Indo para uma única direção, ok? É como se atrás dessa bolinha, ou na frente dessa bolinha, tivesse alguém empurrando essa bolinha cada vez mais forte, certo? É como se fosse isso. Então, se for na mesma direção, a bolinha vai estar indo cada vez mais rápido, ela vai acelerar e nunca vai parar de acelerar. E se for ao contrário, obviamente, a bolinha vai estar desacelerando. Então ela vai estar indo uma direção, só que como tem tipo uma mão empurrando ela, ela vai ir para um lado e vai começar a acelerar no contrário. Certo? Isso vai acontecer. É bem parecido quando você joga uma bolinha para cima, é a mesma coisa. Certo? Você joga a bolinha para cima, ela vai acelerando, desacelerando, porque ela está sendo empurrada para baixo pela gravidade, até o momento em que a gravidade começa a ser mais forte do que a força que você empurrou inicialmente. E daí ela começa a descer. Não é que a gravidade fica mais forte, mas... Ok, de uma reforma. É isso que a gente vai estar estudando. Ok? Beleza. Primeira coisa que a gente vai ver vai ser a aceleração. Ok? É o componente novo que a gente tem aqui. A gente já tem velocidade, a gente já tem tempo, a gente já tem posição. O que tem de novo é a aceleração. Aqui a gente vai usar a linda palavra A para representar a aceleração. Ok? Certo.
Como a gente está falando do uniformemente variado, a aceleração é a mesma o tempo todo, ok? Apesar de que ele está mudando de direção e tal, está ficando cada vez mais rápido, a aceleração é a mesma. Ele está sempre sendo acelerado, a velocidade está sempre mudando por uma mesma taxa, ok? Pela mesma porcentagem, pela mesma proporção, ok? Sabendo disso, como é que se descobre? Você descobre a taxa de qualquer duas velocidades. Porque assim, se eu pego duas velocidades diferentes que esse corpo fez, e eu vejo o quanto que aumentou essa taxa, em tese, porcentagem, a razão de quanto essa aceleração fez com que a velocidade aumentasse, ou a razão dessa aceleração, como é o tempo todo a mesma, se eu saber só desses dois pontos, eu sei a do movimento inteiro, porque é a mesma o tempo todo, ok? Então como é que você faz isso? Como é que você escreve isso matematicamente? Você pega V0 menos V1, perdão, peraí, perdão, deixa eu ver aqui, só para eu garantir que eu não estou falando bobagem. Não, perdão, é o contrário. Eu vou mudar aqui para 1 e 2 para ficar igual da apostila. Ok? Cometi um erro aqui. Ótimo, né? Ter aula com alguém que escreve errado. Certo? Ok. Só para ficar claro, ok? A ideia aqui não é tirar o V1 de V2. Ok? É isso que você está fazendo. A ideia aqui é tirar a diferença entre dois pontos de velocidade. Ok? No caso, ele está pegando e tirando V1 de V2 para dizer que o resultado tem que ser positivo, entendeu? E você vai sempre pegar a velocidade maior e tirar dela a velocidade menor. E aí você vai ter uma velocidade positiva. Okay? Ele quer que isso aqui seja positivo. Esse é o ponto. Okay? Um jeito mais matematicamente correto de explicar isso, obviamente isso aqui não é matematicamente errado, ok? Eu só estou dizendo do jeito que fosse dizer melhor que isso aqui é uma diferença, seria você usar o módulo, ou o valor absoluto, que é o nome mais correto, mas você deve ter aprendido por módulo, ok? De V1 menos V2, ou qualquer um deles, independe da ordem, porque no caso vai transformar, tipo, se V1 for menor que V2, o valor vai dar negativo, mas no fim ele vai virar positivo e tal. Mas não é relevante, ok? Ignora isso aqui, mas só para saber o que isso aqui quer dizer. O objetivo disso aqui não é tirar o V1 de V2. O objetivo é pegar a diferença dos dois. De certa forma, você tem que usar a subtração para isso. Mas o objetivo é pegar a diferença, porque a gente quer saber a taxa de mudança. Ok? Certo. Quando a gente faz esse processo aqui, V2 menos V1, ou alguma coisa 2 menos alguma coisa 1, a gente está falando da diferença. Ok? E sempre que a gente usa a diferença, a gente usa esse símbolo aqui. Delta. Ok? Delta é uma letra grega, ok? Que ficou muito torto, o meu delta. Mas ele significa... delta não significa diferença, ok? Mas na física as pessoas usam delta representando a diferença. É esse o nosso caso aqui. A diferença de velocidade dividido pelo tempo 2 menos o tempo 1. Por que a gente está dividindo pelo tempo? Por que a gente está dividindo pela posição? Por quê? Porque o tempo... Porque a velocidade está mudando em relação ao tempo. Entendeu? O tempo vai passando e a velocidade vai mudando. Essa é a ideia. Não é tipo, a posição vai mudando e a velocidade também. Sabe? Isso não faz sentido. A posição está mudando por causa da velocidade. Não a velocidade por causa da posição. Mas a velocidade está mudando por causa do tempo. Não sei se ficou claro, mas basicamente o tempo que causa mudança de velocidade. Então por isso que é em relação ao tempo. Não a posição. A posição não tem nada a ver com isso. Ok? No nosso caso, dividido por delta t. Ok? Porque é a diferença de tempo. É isso que quer dizer. Ok? Ótimo. Essa aqui é a fórmula do A. Você só vai precisar quando, em casos bem poucos, assim, em geral você não vai fazer isso. Dificilmente vai ter uma questão que vai te dar duas posições de velocidade, duas posições de tempo e vai pedir para você calcular o A. É possível, porque tudo é possível, ok? De questões. Tá? Mas, em geral, não é só para você saber o conceito. Essa aqui é a taxa de mudança de velocidade, ok? Em relação ao tempo. Isso aqui. Em outras palavras, essa é a aceleração, a taxa de mudança de velocidade em relação ao tempo, ok? Essa é a ideia. Fechou. Vamos lá.
Eu senti um impulso muito forte de perguntar se tem alguma dúvida, mas eu não tenho como responder. Sempre que eu apago o quadro, eu pergunto para pessoas que estão fazendo uma aula ao vivo, né? Que os você pode pedir para ter, só mandar um WhatsApp, talvez eu tenha um tempo para ti. Geralmente, sempre que eu apago o quadro, eu pergunto, tem alguma dúvida? Só que eu não posso fazer isso. Mas se você tiver alguma dúvida, manda no WhatsApp, beleza? Certo. Vamos ver agora a velocidade em relação ao tempo. Ok, lembra que no movimento uniformemente variado, no movimento retilíneo uniforme, que foi o que a gente aprendeu no início do capítulo 1, se você for fazer um gráfico da velocidade em relação ao tempo, essa aqui é a velocidade e esse aqui é o tempo, você faria alguma coisa próxima disso aqui. Por quê? Porque a velocidade é constante. Independente do tempo que eu escolha, a velocidade é sempre a mesma. Por isso que é reto, ok? Se eu escolher esse tempo aqui, a velocidade é essa. Vamos dizer que isso aqui é, sei lá, 10. Ok? Se escolher o tempo, sei lá, deixa eu pensar nisso aqui. 17. Se eu escolher o tempo 17, a velocidade é 10. Se eu escolher o tempo 8, a velocidade também é 10. Okay? Vai ser sempre 10 porque a velocidade é constante no movimento retilíneo uniforme, não uniformemente variado. Ok, agora não é mais assim. Agora a velocidade muda. A velocidade está sempre mudando. Ok, vamos ver como é que funciona isso. No nosso caso, nossa, ficou um pouco fraco, ok? Assim. Agora a gente não quer a velocidade que ela fique reta. Aqui a gente quer que a velocidade mude. E a velocidade vai mudar de uma forma linear, ok? Vai ser uma função afim. Vai dar para descrever ela por uma função afim. Vai descrever ela de forma linear. Por quê? Porque ela sempre está mudando pela mesma taxa, entendeu? A diferença, ela está sempre aumentando pela mesma razão, pela mesma porcentagem. É sempre a mesma aceleração, ok? Então a gente pode fazer isso aqui, por exemplo. No caso, a nossa aceleração é negativa e está fazendo com que cada vez a nossa velocidade seja menor. Mas apesar disso, ela está descendo sempre pela mesma taxa. Ok? Sempre pela mesma taxa. Ok? É isso que importa. Então, por isso que ela é uma reta. Lembra que as funções afins podem ser descritas dessa forma aqui, ó. Y, que no nosso caso é o eixo vertical, é o componente vertical, né? É igual a um número inteiro vezes o nosso componente horizontal mais outro número, não precisa ser inteiro, perdão, número real. Ok? Qualquer número. Beleza? É assim que se descreve. Ok, antes, pense o seguinte. Deixa eu ver aqui. Certo. A tendência seria descrever assim, certo? Lembrando que isso aqui é um gráfico que relaciona a velocidade com o tempo, né? Vamos lá, vamos substituir o V e o T. No nosso caso aqui, o vertical é a velocidade. No nosso caso aqui, o horizontal é o tempo. Ok. A nossa tendência seria a seguinte, ok? A gente pega e coloca aceleração multiplicada. Nossa, esse fica exatamente o A também, mas no nosso caso aqui, isso aqui é um A de aceleração, ok? Não é esse A aqui. Eu vou até colocar um A0 aqui e B0, para ficar claro. São A's diferentes. Isso aqui é a nossa aceleração, tá? Por quê? Porque a aceleração é a taxa de mudança, ok? Então, o nosso A, ele vai pegar o T e vai multiplicar por um valor e, dependendo do tempo, certo? Passando o tempo, vai também passar a posição aqui, baseada nessa taxa, ok? Acho que faz sentido, não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer. Acho que não, na realidade. Acho que foi umas palavras meio complicadas. Mas, basicamente, o que vai acontecer é que o A... Lembra que o A é o componente que muda o ângulo dessa reta, certo? Vou até mudar isso aqui. É o componente que muda o ângulo, a inclinação dessa reta, certo? E é isso que a gente quer que o A mude, ok? Que nem expliquei da última vez, baseado na inclinação. Ó. Se o A for maior, eu quero que ele vai deixando mais inclinado. Por quê? Porque assim, quando o A é a aceleração, certo? Então pensa que quando eu falo que o A é maior, eu estou falando de uma aceleração maior. Quando eu tenho uma aceleração maior, eu preciso de menos tempo para a velocidade mudar mais, certo? Essa é a ideia. Então é por isso que o A multiplica o T nesse caso. Acho que é uma explicação um pouco melhor. Quanto maior for o A, mais inclinado para cima fica. E é isso que eu quero.
porque o A muda a inclinação e a aceleração também muda a inclinação. Perfeito. Só que nem sempre, mesma coisa que aconteceu na última que eu expliquei, a função horária, nem sempre começa no zero. Eu posso estar estudando, seria ideal se eu pudesse dizer que sempre começa no zero, porque o zero é mais simples de trabalhar. Só que nem sempre vai dar, porque às vezes eu vou estar multiplicando, perdão. Eu vou estar estudando vários movimentos ao mesmo tempo, vários objetos ao mesmo tempo, e nem todos têm como começar no zero, ok? No mesmo plano. Eventualmente alguns vão começar com velocidades diferentes, certo? Ou até em algumas questões vai ser útil também, ok? Considerar isso. Então, a gente adiciona um componente que vai mudar simplesmente a posição inicial dele, ok? A gente não quer que mude a velocidade, perdão, a gente não quer que mude a aceleração, a taxa de mudança de velocidade, porque independente de quando ele começa, a gente quer que o ângulo seja o mesmo. Então ele não vai mudar aqui, multiplicando o t, ele vai mudar outra coisa, ele vai mudar o b, ok? Por quê? Porque quando você muda o b, você vai fazer isso mais para cima ou para baixo. O b, se você lembra, é a parte que corta o eixo y. Essa é a função do b. Essa é a função do número que soma a variável. Ok? Nesse caso aqui, o que o nosso v0 vai fazer é só mudar a posição que vai ser no tempo zero. Que é isso que a gente quer. A velocidade inicial. Como eu te explicar. Aqui a gente diz o seguinte. Como o v é velocidade e a gente usa o v para velocidade, para descrever a velocidade inicial a gente fala um v0, que é como se fosse o primeiro v. Porque quando você vai na física listar coisas, em geral você começa do 0, 1, 2, 3, que você lista normalmente, né? E quando você usa o zero, você geralmente está dizendo o primeiro, né? Porque as coisas começam no zero quando você for na física. Então isso eu quero dizer, quando você coloca zero em qualquer coisa, em geral você está falando a primeira vez que você pode contar ela, ok? No nosso caso é o v na posição zero, por uma coincidência. Mas as coisas zero são tipo a primeira posição, a primeira vez que isso ocorre, entendeu? Então o S0 é a primeira posição, a posição inicial, certo? Ou sei lá, o T0, o primeiro tempo inicial. Você não vai ver T0 por bastante tempo, porque em geral... Tempo. Ok, não era para ser um trocadilho. Mas em geral, eu considero que o tempo é infinito para as coisas. Mas você pode ter um tempo inicial, quando alguma coisa tem início, né? Se eu falo do T0. Ok? Vamos lá. Falei ok, vamos lá, de novo. Eu tenho que parar de falar. Eu fiz umas aulas e uns amigos foram me zoando, que eu sempre falava alguma coisa. Tipo, ok, vamos lá, e essas coisas do tipo. Eu tenho que me segurar, não é possível. Não é tão difícil não falar essas coisas. Eu consigo. Você tem que confiar em você mesmo. Tem que ter esperança que você consegue. Só pra você falhar no final de novo. Eu vou tentar muito não falar ok e alguma coisa em seguida, mas eu tenho certeza que eu vou falar isso. Apesar de que eu vou tentar o máximo. Certo. A próxima coisa é Torricelli. Torricelli. Ou Torricelli. Eu vou escrever aqui para ficar claro. Apesar de que vocês já devem ter visto isso escrito alguma vez. Torri... Assim. Não posso olhar a cola para saber como é que se escreve. Vamos lá. Torricelli. Ok? Isso é uma fórmula que recebeu o nome do cara que desenvolveu, como vocês podem ter imaginado, Torricelli. Certo? Que é a seguinte. V quadrado é igual a V0, velocidade inicial, ao quadrado, como eu tinha dito, mais 2A vezes ΔT. Eu não tô colando para fazer isso, rapaziada. Eu sei de cor essa fórmula. De cor. A do Torricelli não sei de cor, eu não uso tanto. Ok, mas ela é importante apesar disso, apesar de que eu não uso tanto, tá? A ideia da Torricelli é a seguinte, tá? Certo, eu não vou explicar como é que ela funciona, ok, no gráfico e tal, porque ela foi desenvolvida de uma forma diferente, ok? O objetivo dessa fórmula aqui é o seguinte, em geral, para relacionar a aceleração e tal, e a velocidade, você em geral, e a posição, você em geral vai usar o tempo junto, ok? Só que é sempre bom você conseguir fazer o máximo tipo de variedade de fórmulas, e algumas delas não precisar do tempo, ou não precisar de uma das variáveis. O objetivo dessa aqui é não precisar do tempo. Como você pode ver, nenhuma das variáveis aqui usa o tempo como base. Obviamente, você pode usar o tempo para deduzir a velocidade, ou o tempo para deduzir a aceleração. Você pode, ok?
Mas aqui você não vai precisar. Em geral, as formas que a gente vai ver vai estar relacionado ao tempo. A velocidade e o tempo, que nem a última que a gente viu. Ou a posição e o tempo, que é a próxima que a gente vai ver. Essa aqui não, ok? Esse é o objetivo dela, tá? Como que ela foi deduzida, tá? É o seguinte, tem um processo bem comum na matemática e na física, que é o seguinte. Se você tem duas equações, ou duas funções, ou duas afirmações, duas verdades matemáticas, que você pode afirmar sobre o mesmo objeto, e elas não são a mesma, em geral elas são, ok? Eu não sei como explicar isso, ok? Mas se eu falo o seguinte pra você, se tem isso aqui, x é igual a y mais 1, e depois eu falo da mesma coisa, falando que 2x é igual a 2y mais 2, isso aqui são duas afirmações que são verdades sobre a mesma função, ok? Só que elas são a mesma função. Isso aqui é a mesma afirmação, de certa forma. Porque isso aqui é basicamente a mesma afirmação, só que multiplicada por 2, ok? O que eu quero dizer com isso é, quando você tem duas afirmações que não são a mesma, você não consegue transformar uma na outra, ok? E são verdadeiras sobre a mesma coisa, e em geral você consegue aplicar um sistema de equações e fazer uma nova fórmula que relaciona as duas. Essa aqui foi feita por esse processo, ok? Com duas fórmulas que a gente conhece. Eu até vou pegar aqui, só para comentar certinho. Eu não vou explicar porque esse processo de fazer a dedução e tal não é exatamente muito útil, ok, para vocês. É bem útil você saber como é que faz isso, porque você pode fazer você mesmo depois, se você quiser. Fazer você mesmo é bem útil. Eu criei algumas fórmulas fazendo isso. Mas não é útil para entender o conteúdo, ok? Tem na apostila, se tu quiser ler, que a apostila não escreveu de um jeito muito fácil de ler, apesar disso. Mas, de qualquer forma, deixa eu ver aqui, usou a velocidade em relação ao tempo, que é V é igual a V0 mais AT, aquela que eu acabei de explicar falando que tinha que ser assim, né? Esse aqui é a velocidade, esse aqui é o tempo, essa equação, junta com com a função horária, que a gente vai ver logo em seguida. Usando essas duas, ele conseguiu juntar e deduzir uma nova forma, ok? Que é a equação de Torricelli que eu acabei de mostrar para você, ok? Infelizmente não vou gastar tempo com isso, mostrando como é que fez, apesar de que eu acho muito divertido, mas é o que tem para hoje, ok? Então como é que tu usa o Torricelli? Assim como tu usa qualquer outra forma, ok? Você vai ler a questão, toda a questão de física é assim. Você vai ver as coisas, as informações que ela te deu sobre algum movimento, ok? Então ela vai dizer, o tempo que você quer saber é tal, a velocidade é tal, a aceleração é tal. E você vai ver o que ela está pedindo. Tipo, ela quer saber a posição, ela quer saber o tempo em que aquilo aconteceu, ou o tempo que isso durou, ou a distância percorrida. E daí com isso, você vai usar as fórmulas que relacionam o que tu precisa e conseguir o resultado. Ok? Assim funciona, assim que tu vai usar o Torricelli, assim que tu vai usar todas as fórmulas. Beleza? Certo. Agora eu vou ver. Deixa eu ver. Velocidade média. Velocidade média é igual a velocidade média em qualquer outra coisa. A velocidade média é a média das velocidades. Ok? O que você vai fazer? Se a pessoa diz pra você, me diga a velocidade média desse tempo até esse tempo, é só você pegar e ver a velocidade desse tempo e tirar a média com a velocidade do outro tempo. Vou só fazer um gráfico aqui. Considere que você tem isso aqui é a velocidade, esse aqui é o tempo. Vamos supor que ela fala desse tempo aqui, T1 aqui, e esse aqui é o outro tempo, T2, certo? Cada um deles está relacionado a uma velocidade específica. Para você conseguir a média de velocidade, você vai pegar basicamente essa velocidade aqui, que eu vou chamar de V1, essa velocidade aqui, que eu vou chamar de V2, pega V1, tira V2. No caso, você está pegando a diferença deles, o certo seria colocar um valor absoluto. Mas vamos dizer que você pega o positivo disso aqui, ok? Você pega o maior, tira o menor, e em seguida você divide por 2. Pronto. Uhul! Essa aqui é a velocidade média. Beleza? Média das duas velocidades. Bobinho, mas é isso, ok? Só para garantir que você pegue isso, se precisar usar, tá aqui. Fechou? Certo? Alguma dúvida? Vamos lá. Vou tomar uma aguinha. A garganta já tá triste. Vou ver se tá gravando.
Tá gravando sim. 25 minutos. Beleza. Certo? Falta só a última coisa dessa aula, ok? É tranquilo, ok? É menos tranquilo que a última aula, mas é tranquilo apesar disso. Que é o seguinte. Agora que o foco dos movimentos é fazer a função horária, na minha visão, ok? Eu acho que é a parte mais importante delas, ok? Agora a pessoa quis fazer, o físico quis fazer a função horária, ok? É a função que relaciona a posição com o tempo, ok? O lugar onde é que aquele objeto está com o tempo, ok? Certo. Só que ele percebeu o seguinte. Vamos supor que a gente está falando do movimento acelerado, ele está ficando cada vez mais rápido, ok? Certo. Ok, certo. Eu disse que não ia conseguir não falar. Considere isso, ok? Vou fazer um gráfico aqui. Aqui é o nosso tempo, aqui é a nossa posição, que é representada pelo símbolo S. Ok, não dá para fazer mais isso aqui, certo? Não dá para fazer mais uma linha reta, porque agora a posição não muda pela mesma taxa. Lembre, a taxa de mudança de posição pelo tempo, ou o quanto a velocidade, a posição muda, a gente chama de velocidade, certo? Essa é a ideia de velocidade. Agora, a velocidade não é sempre a mesma. A taxa de mudança não é sempre a mesma. Ele vai mudando, só que não é sempre pela mesma razão. Ela vai ficando cada vez maior, ok? Eu vou até apagar aqui. O que a gente vai ter vai ser um crescimento cada vez mais rápido, assim, ó. Ok? Em vez de ser reto, ele vai crescendo cada vez mais. E essa é uma propriedade bem específica. Perdão, não é bem específica, tem muitas outras funções que fazem isso. Mas elas são bem mais complexas e não faz sentido ter elas aqui. Essa é uma propriedade bem clara, isso funciona, da função quadrática, ok? A gente vai ver, quer dizer, acho que a gente está vendo, né, o gráfico da função quadrática, então não vai ser tão ruim. Que é representada dessa forma. Y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Ótimo. Ok. Vamos começar trocando o y, que é o nosso componente vertical, e o x, que é o nosso componente horizontal, por s e t, respectivamente. Então, s é igual a... Eu vou colocar a zero aqui para ficar claro que não é o mesmo a zero x quadrado mais... Não é x, é t. Deixa eu apagar isso aqui e colocar um pouco mais para a esquerda também, porque está muito curto, está muito pequeno. S é igual a A0 t ao quadrado mais B0 t mais C0. Ok. Ok, temos isso aqui. Temos o A, o B e o C. Ótimo. Ótimo. A gente tem que conseguir um valor real para cada um deles. Ok? Como a gente vai fazer isso? Tá? A primeira coisa que a gente pode notar é a seguinte. É como se a gente tivesse o mesmo movimento que o anterior. Ok? É como se a gente tivesse um movimento retilíneo uniforme. Vamos fazer um caso aqui, só para ficar claro. Por exemplo, assim, ó. É como se a gente tivesse isso. Só que com o passar do tempo, a gente fosse somando um componente. Ok? Então, por exemplo, passa esse tempo, a gente soma esse componente aqui. Passa esse tempo, a gente soma esse componente aqui. Isso aqui, isso aqui, esse aqui, esse aqui. Então é como se a gente tivesse exatamente a fórmula, ok? Antiga. Só que a gente tem um termo a mais que soma. E esse termo aumenta cada vez mais baseado no tempo. O que faz todo sentido aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos fazer exatamente o que eu expliquei. A gente pega o S, a gente pega essa fórmula, né? Mantém A0 t quadrado. Só que agora a gente vai pegar exatamente a fórmula anterior. Porque se você pegar isso aqui, você percebe que isso aqui é uma equação... é uma função afim, é uma função linear. É um termo real multiplicado pelo t mais um termo sem o t. Sem o x, certo? Vamos lá. Seria assim, mais V0 vezes T, mais S0. Antes, você lembra que seria V em vez de V0.
Só que o ponto todo é que agora a velocidade muda. Antes a gente podia colocar V, porque a velocidade era constante. A V0 e a V1 trilhão era a mesma, se a gente quisesse dar nome para cada uma, certo? No nosso caso aqui, vamos considerar a V0, a velocidade inicial, ok? Porque ela vai mudando com o tempo, ok? Mas se tu pensar só nisso, essa aqui é a fórmula antiga, né? A fórmula da movimento retilíneo uniforme. S é igual a V, no caso não V0, isso aqui é por quê? Vezes T mais S0. Só que agora a gente tem um termo adicional. Um termo que quanto mais o tempo vai passando, maior ele vai ficando. Por que isso? Porque o nosso T aqui está ao quadrado, ok? Então o tempo vai passando e a taxa que ele aumenta é 2 vezes maior do que essa aqui. Essa aqui é sempre a mesma. Essa aqui vai aumentando cada vez mais. O T aqui é ao quadrado. Só que ele não vai... Só que pensa o seguinte, se a gente colocasse sem o A aqui, vamos dizer que a gente colocasse 1 aqui, só para ficar normal, padrão. Ok? Vamos fazer isso. Se a gente colocasse assim, 1, né? Como é que isso seria? Isso seria uma função quadrática bem simples, bem normal. Uma parábola bem padrão. Assim, ó. Certo? Bom, uma parábola bem padrão. Só que a gente tem um termo que faz essa parábola mudar, certo? Em tese. Porque se a aceleração for maior, for uma aceleração muito grande, for um A muito grande, essa aqui vai ficando cada vez mais fina. Vai fazendo um negócio bem fininho, bem rápido. Que cresce muito rápido. Porque essa é a ideia. Quanto maior a aceleração, mais a nossa posição muda. Mais a nossa posição vai mudar rápido. Porque ela está sendo super acelerada. Está levando um socão, assim, entendeu? Certo. Então a aceleração tem essa propriedade. Quanto maior ela é, mais rápido vai mudando. E quanto menor for a nossa aceleração, mais tranquila é a nossa subida. Quanto mais próximo de zero nosso A é, né? Considerando que ele é positivo, ele vai fazer um movimento assim, ó, cada vez mais suave. Tudo bem, ele ainda é muito grande. Ele ainda lá no final vai ter crescido pra caramba. Mas vai ser muito menos do que esse cara aqui, com certeza. Ok? Então, a gente não pode simplesmente ignorar o fato de que o nosso A tem essa propriedade de mudar. E que valor na função quadrática tem a propriedade de fazer essa mudança? O valor que multiplica o t quadrado. Ele muda mais ou menos como se fosse o ângulo, né? É como se fosse o ângulo, em tese, né? Que essa parábola vai crescer, certo? Então eu vou colocar aqui, percebe que não é o A0, é o A normal. E em tese estaria pronto. Porque tem todas as propriedades que eu queria que tivesse. Ok? E é verdade, tem todas as propriedades legais. Ele é como se fosse a versão antiga, só que ele tem um termo a mais, esse termo aumenta cada vez mais e o ângulo dele é mudado pelo A, como eu expliquei para vocês. Ele também tem um S0, porque ele pode começar em posições diferentes do zero e tal. Muita coisa massa, ok? Mas, tem um problema. Na física não dá para fazer isso, ok? Eu estou explicando para vocês de uma forma lógica, como eu expliquei, como eu disse na última aula. Estou explicando de um jeito para vocês entenderem por que raios cada termo está aqui. Como é que eles funcionam, entendeu? Qual é o sentido disso? Okay? Por que eles estão aqui? É isso que eu quero que vocês entendam, ok? Só que não é assim que você faz desenvolvimento físico. Você não olha e diz, pô, ia ser massa se o ar tivesse aqui porque ele ia controlar tudo. Obviamente, tipo, as pessoas fazem isso. Elas olham, pô, ia ser massa. Então elas tentam justificar isso. Elas tentam fazer uma prova matemática para explicar por que deveria ter um ar aqui. Ok? Elas não olham e falam que devia ser massa, certo? E o jeito matemático de provar isso aqui, de chegar nessa fórmula aqui, ou na função horária, ela é bem parecida com o que eu falei do Torricelli. Você vai fazer a mesma coisa, de se pegar duas fórmulas verdadeiras que falam da mesma coisa e juntar elas. Ok? Se eu não me engano, tenho quase certeza. Eu lembro de ter olhado e entendido isso. Ok? E se você faz esse processo, você vai ver que vai ficar muito próximo ao que eu expliquei para vocês, exceto que esse A é dividido por 2. E a única razão por ele ser dividido por 2 é porque quando ele é deduzido, quando você faz esse cálculo para chegar nessa equação aqui, aparece o dividido por 2 ali, ele sobra, ele fica ali mesmo, ok? Mas não é muito relevante, apesar de ter um dividido por 2 aqui, todas as propriedades que eu expliquei ainda funcionam, ok? O A, quanto maior for, mais para cima ele é, tudo igualzinho, ok? Se o A for negativo, ele vai empurrar para baixo. Não expliquei isso, mas acho que é lógico, né? Se o A for negativo, ele vai puxar para baixo. E coisa do tipo, ok? É isso que vai acontecer. Beleza? Então, é isso, ok? Apesar de ter o menos 2, essa é a ideia e funciona. Eu acho que era isso que eu tinha que explicar para essa aula. Vamos ver quanto tempo deu.
35 minutos? Legal. Não ficou eterna a aula, pelo menos. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, pode mandar no WhatsApp. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham aprendido mesmo. Tá? Tenho mais aulas para gravar hoje. Não vou gravar agora, já estou cansado. Mas é isso. Muito obrigado. E tenha um bom dia. Ou boa noite, né? Ou boa tarde. Ou ótima madrugada, se você está vendo isso antes da prova. Valeu.